globalização, capitalismo e desigualdade social. O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, a globalização é nada mais, nada menos que uma integração entre os países e uma intensificação das trocas entre eles. Todo bem de consumo está globalizado. Por exemplo, a gente vê no verso de um iPhone a frase desenvolvido na Califórnia, produzido na China, o que mostra claramente isso. Um produto recebe matéria-prima de um país, às vezes é montado em outro, exportado e vendido em outros, e etc. Isso não só com produtos, mas também com serviços. Então existe também trocas comerciais, trocas de informações, principalmente. A globalização, com essa integração mundial, acabou por expandir o capitalismo. O capitalismo, ele é um sistema político e econômico que surgiu depois do fim do Império Soviético, quando o mundo já não se dividia mais em duas grandes matrizes econômicas. Com isso, a economia cresceu muito de diversos países. Bom, o lado positivo de todo esse progresso a gente consegue ver claramente. Mas e as disparidades econômicas que todo esse progresso, toda essa evolução gerou entre os países que agora são desenvolvidos e os subdesenvolvidos ou mesmo em desenvolvimento? É sobre este assunto que o seguinte documentário tratará. Esse progresso gerou desigualdade na distribuição de renda entre regiões mundiais, porque a desenfreada busca pela obtenção de lucros que o capitalismo proporciona, a má administração de recursos, a falta de oportunidades de trabalho e as corrupções desse sistema permitiram uma menor democracia nas sociedades em geral, e isso é perceptível não só a nível global. No Brasil, por exemplo, assistimos ao atraso da economia do país. O aumento do desemprego, a pobreza, a miséria e a favelização, distinção de classes, o aumento da violência e da criminalidade, a marginalização de maior parte da sociedade, por exemplo, são problemas gerados pela falta de investimento nas áreas sociais, culturais, na saúde e na educação. Sobre a globalização e desigualdade social, vamos entrevistar diferentes pessoas para saber qual a opinião delas sobre o assunto. Estamos aqui com o senhor Mário, caminhoneiro, e vamos fazer algumas perguntas sobre o que é desigualdade social, na opinião dele. O senhor, o que é desigualdade social? É com muito poder e outro na dificuldade, muita dificuldade. O senhor acha que tem alguma possibilidade dessa realidade mudar? Nenhuma, só se político melhorar. E qual seria o melhor caminho para acabar com a desigualdade, na sua opinião? O povo ficar honesto. Muito obrigada. Estamos aqui com Carmencita Maria Batista. Ela é diretora da Escola Municipal Marechal Deodoro de Meireles. Carmencita, para você, o que é desigualdade social? Para mim, em primeiro lugar, desigualdade social vem de desigualdade econômica e gera vários outros problemas, né? Vem a desigualdade social, a desigualdade econômica, onde vai surgindo as favelas, né? A violência vai só aumentando graças a esse problema. E, na sua opinião, tem possibilidade dessa realidade mudar? Tem sim. Eu primeiramente, como brasileira, né, eu tenho muita fé, tenho muita esperança, né, que tudo vai mudar. Eu acho que, em primeiro lugar, os países devem investir mais e da maneira correta, principalmente na educação e na saúde, em primeiro lugar, investir nos profissionais, para ser trabalhado esse tema, né, com os alunos, com a família. Eu acho que isso é a base, começa desde pequeno, né, na educação. Na sua opinião, qual solução você daria para amenizar o Como eu já havia falado, eu acho que a base para acabar com isso é na escola, é na família. Se a criança, desde pequenininho, já tem uma base, né, na família, né, sobre não
preconceito, não ter racismo, né? A política também investir mais, né, na educação, na saúde, gerar mais empregos, né? Porque a falta de emprego é o maior problema que mais gera essa desigualdade, né? Então, eu acho que a base de tudo está na educação, mas primeiramente a política investir. Estamos aqui com João Leonardo da Silva, professor de matemática. Para você, o que é desigualdade social? Bom, ao meu ver, a desigualdade social é uma diferença implícita ou explícita entre as pessoas em vários aspectos, desde condições financeiras, valores, oportunidades, etc. Apesar de muitos pontos positivos, a globalização também reforça essa desigualdade. Multinacionais, por exemplo, irão dar preferência de estabilização em áreas de maior poder aquisitivo, sem dúvida. Para você, tem alguma possibilidade dessa realidade mudar? A desigualdade social, ela sempre existiu e sempre existirá. O que não podemos é acomodar e acharmos que está tudo bem. Na sua opinião, qual solução você daria para amenizar ou para acabar com essa desigualdade social? O Brasil, um país riquíssimo que é, poderia não acabar com as diferenças sociais, mas diminuí-las bastante, começando com a mudança drástica na política, com pessoas que realmente pensassem no próximo. Muito obrigado. Estamos aqui com Luísa Tobias, ela é dona de casa. E para você, Luísa, o que é desigualdade social? Desigualdade social? Para mim é o povo que não está unido, tudo. Um não concorda com o outro, um quer um negócio, o outro quer outro. E para você, tem possibilidade dessa realidade mudar? Tem sim, se o povo, esse povo político, esse povo governo, tudo, nós tudo, se quiser mudar, muda. E qual solução você daria para essa desigualdade social acabar? Eu daria tudo meu bom estado para mudar. Muito obrigado. Ao analisar as respostas dos entrevistados, concluímos que as entrevistas tiveram como número de resposta de maior abrangência os assuntos relacionados à política do Estado, como principal causadora da desigualdade social, principalmente nos aspectos da educação, honestidade e má distribuição de renda, e que a solução apresentada pelos entrevistados para esse tipo de problema seria uma mudança na política do país. Resultados esses que resolvemos mostrar através de tabela e do gráfico. Bom, eu sou o professor Jessé, professor de Sociologia da FAPAM, Faculdade de Pará de Minas, e vou fazer alguns questionamentos sobre a globalização e os seus efeitos na vida social. A gente gostaria de saber que a globalização sugere uma solução que, através do livre comércio global, através desse comércio, para a pobreza, para a diminuição da pobreza, você acha então que isso é a nossa realidade, que a gente está vivendo isso realmente? Olha, se como eu falei na primeira questão, se essa integração econômica vai estratificando os países a partir das suas capacidades produtivas, da qualificação da sua mão de obra, esse livre comércio não é livre efetivamente, porque os países são desiguais economicamente, vivem em realidades materiais econômicas diferentes. Portanto, eles entram nesse comércio, mas entram como parceiros menores. O Brasil está integrado num processo de globalização onde nós produzimos aquilo que o mercado global precisa em detrimento, inclusive, do produto local. Hoje nós plantamos muito mais soja para atender o mercado global do que feijão para atender o consumo local. E isso acaba produzindo um aumento do preço do feijão, que é um produto de consumo local. Então, esse comércio globalizado, ele não traz somente uma integração positiva, tá? Traz elementos negativos, porque ele não é livre no sentido pleno da palavra livre.
Os países não se relacionam de maneira igualitária. Tem países, os Estados Unidos, a China, tem um peso quando vai se relacionar com o Paraguai, o Brasil ou com o Haiti. Eles não estão no mesmo patamar, na mesma capacidade de barganhar politicamente, não tem recursos, não tem uma tecnologia que possa barganhar. Então, não resolve. Na minha opinião, a globalização, ela mantém e aprofunda as desigualdades entre as nações a partir dessa livre concorrência. Cada país vai ficando com um papel dentro dessa produção econômica global, que o mantém naquela posição de inferioridade ou de superioridade. Bom, você acha que algum tipo de política global é possível reverter ou amenizar a situação? Olha, o mundo capitalista que nós vivemos hoje, ele é hegemônico, e para ele se manter como forma hegemônica de produção econômica, de consumo, produção de bens e serviços e consumo de bens e serviços, ele teria que repensar a sua característica geral, que é produzir para vender. Então, não vejo saída dentro do próprio capitalismo, o capitalismo repensar. A grande burguesia global vai rever suas margens de lucro e não vai querer ganhar mais tanto. Elas vão produzir menos, porque a capacidade de produção que tem já satisfaz, ela vai deixar de estimular o consumo pelo consumo, porque isso vai produzir menos lixo. Não vejo sinais que levem a imaginar que a burguesia planetária, que a burguesia nesse mundo que nós estamos, vai repensar isso. Então, dentro dos desejos da classe dominante global, não há possibilidade de política. Eles vão aprofundar isso até o limite. Quando esgotar o planeta, eles vão para outro lugar. Não é à toa que hoje tem um bando de empresas investindo bilhões de dólares para colonizar regiões fora da Terra, porque já sabe que os recursos aqui estão sendo esgotados e tem que procurar outro espaço para matéria-prima e para produzir e consumir. O que pode acontecer é os indivíduos que são cada vez mais prejudicados por esse modelo econômico global se organizar e, numa luta política, derrubar esse modelo e criar uma alternativa econômica, que nós precisamos de uma produção econômica, mas que não vise o lucro pelo lucro, que não vise a degradação plena do planeta, porque do jeito que o capitalismo está, a destruição do planeta é questão somente de tempo. Então, a alternativa seria os indivíduos que são prejudicados. A alta burguesia terrestre não está preocupada com isso, ela continua usufruindo muito bem desse modo de produção. Sim, então, na sua opinião, esse capitalismo, globalização vão se intensificar mais ainda, e quem quiser fazer a diferença são as pessoas que passam por essas dificuldades, que é a maioria, que vai reivindicar seus direitos em relação a tudo isso. Sim, é uma luta de classes, que não dá para desconsiderar que a globalização acirra a luta de classes, e a classe dominante quer manter-se no poder, e a classe dominada, que vai cada vez mais empobrecendo, vivendo em condições precárias, ambientais, sociais, elas que vão ter que se organizar para criar uma alternativa. Não há outra possibilidade. É o dominado que vai ter que rever a sua situação e acabar com essa classe dominante que está destruindo a todos. Essa cultura da pobreza e a cultura da miséria sugere que os menos favorecidos são responsáveis pela sua própria miséria no mundo globalizado. O que você concorda com essa afirmação? Você acha que... Não, discordo plenamente. Essa ideia da meritocracia que é posta no cenário global e também no Brasil aqui, muita gente defende essa ideia da meritocracia, de que se o indivíduo fizer por onde, se ele se esforçar, ele vai conseguir chegar lá. Isso é enganação, isso é uma forma de alienar os indivíduos. O menino que começa a trabalhar com 5 anos de idade numa carvoaria no interior de Minas Gerais, aos 30 anos, ou seja, com 25 anos de trabalho, ele não vai estar milionário, ele vai estar doente e analfabeto, ele não vai estar milionário.
assim como os países vão adotando políticas para atender o mercado global, achando que o país vai se tornar uma potência, isso não vai acontecer, porque o sistema capitalista ele é, por essência, excludente. Não dá para incorporar. Não é um sistema que visa que todo mundo fique milionário, que todos os países se tornem autossuficientes. Porque de onde que virá a exploração? Se todo mundo é rico, se todos os países são autossuficientes, de onde virá a exploração? Quem irá fazer um trabalho mal remunerado para manter a margem de lucro da burguesia? Então cria-se a ideia da meritocracia em nível individual e em nível social para justificar essa desigualdade. Agora isso é uma forma de subjugar ideologicamente os indivíduos que acreditam nisso, né? Não há meritocracia. A sociedade é injusta e coloca os indivíduos em posições que o impedem de chegar em determinadas posições sociais, e se eles teimarem, a sociedade vai criar algumas barreiras para impedir. Então não é o esforço. Se todos se esforçassem, não chegariam lá, porque a sociedade não tem lugar para todo mundo. Ela é excludente. Tudo bem, Jacé, muito obrigada pelas perguntas, respostas. Ok, obrigado pela oportunidade. Um abraço para todo mundo da administração.